Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Você já se inscreve, deixa o like e faça um comentário. Bom, todos nós sabemos que os advogados e aliados do Bolsonaro já consideram a sua prisão uma realidade, né? E começa a sair na imprensa que já se estuda solicitar uma prisão domiciliar, agora nesse momento, né? Pois temem que o Bolsonaro fique em uma cela e com todos os problemas de saúde dele, capaz que ele não suporte. Bom, e depois disso, como é que fica a direita? A direita vai morrer. Essa atual direita vai morrer. Mas por causa do Bolsonaro, não. É só o que falta para acabar com essa direita. Não que ela tenha existido. De fato, a direita no Brasil nunca existiu. Nunca teve um ordenamento, nunca teve diretrizes, nunca teve um manifesto, nunca teve uma organização nacional com representantes por estado, né? Assembleias para definir a liderança nacional, as prioridades das pautas no Congresso. Nunca teve uma organização. O que existiu e existe são ações individuais, onde cada eleito, os que mais têm seguidores na internet, sempre mamaram o engajamento do Bolsonaro, do seu sobrenome, principalmente ao lado dele, nas grandes manifestações, em lives, em cima dos caminhões, em atos. Só que ultimamente a gente não vê mais isso acontecer. Com todo esse processo de julgamento, as bolas fora, o comportamento e as atitudes, a conduta do Bolsonaro, fez com que a maioria se afastasse dele. Mas aí, a gente desistiu dessa ideia? Não. A direita atual precisa ser destruída e reconstruída novamente. Quantas vezes for preciso. Tipo aquele cara que trabalha com cerâmica, sabe? Que é o oleiro, né? É o ceramista. Ele coloca um pedaço de barro, de argila, em cima de um torno e ele vai girando e fazendo o pote, caneca ou vaso, né? Aí vai fazendo o vaso. Aí, quando ele tá quase acabando, às vezes dá, né? Sem querer, fica torto ou ela fica mole. Aí o que ele faz? Destrói, vai de novo. Aí dá errado, o que ele faz? Novamente ele vai lá, destrói a massa. Dá um monte de pancada nela e começa novamente. É isso. A direita precisa passar por esse processo. Neste momento ela precisa ser destruída para ser reconstruída agora em 2026. Só que dessa vez a gente precisa de ordenamento, diretrizes, uma organização nacional. E sem essa de um líder supremo, um mito, um messias. Não. Líderes estaduais, regionais, com Assembleia Nacional, para definir as pautas, qual é o propósito e o projeto da direita eleita dentro do Congresso. Porque o que importa é a ação dos parlamentares para que, consequentemente, resulte em feitos concretos que beneficiem a população, o pagador de impostos, o membro da sociedade. Ponto. É esse o objetivo. A serventia de um movimento de direita. E vamos acabar também com esse negócio de conservadorismo. Sim, vou te explicar. Não se choque ainda.
Por exemplo, a hipocrisia dentro desse atual movimento é um dos motivos que levam à necessidade da destruição para a reconstrução. Daniel, você fala tanto de hipocrisia, o que seria essa hipocrisia? Me fala uma. Não, vou te falar 10 aqui. Por exemplo, se nós somos um movimento conservador baseado no movimento original, que é o norte-americano, certo? Então a gente tem que decidir. A gente apoia as pautas LGBTQIA+, ou a gente não apoia? Mas, Daniel, a gente nunca apoiou. Apoia sim. Como é que tá aqui no Brasil? Tem conservador gay de direita, movimento dos gays conservadores de direita. Isso não existe em comparação com o conservadorismo norte-americano. Pera lá, hein? Ninguém reclama da adoção desses casais, acham super normal. E o aborto é relativizado dentro do próprio movimento conservador brasileiro. Então é assim, se a gente vai reconstruir uma nova direita, então que se acabe com esse negócio de conservador, certo? Que se acabe com isso. Então vamos normalizar e aceitar a pauta LGBTQIA+, dentro da direita. Nossa, Daniel, aí não. Não, se você concorda com tudo isso em relação aos casais do mesmo sexo, então você está fazendo manutenções às pautas LGBTQIA+. Sim. Porque esse é o pilar de defesa deles. Relativizar a família, né? Pauta de gênero. Se você apoia essas coisas, não vê nada de anormal dentro do movimento político conservador, que fique claro, tá? Eu tô falando dentro do movimento político, dentro do espectro ideológico político conservador, tá? Não vá confundir as coisas. Não tire de contexto. Não seja um bolsonarista mongoloide. O aborto é relativizado no movimento, sim. Ah, no caso de Stu, tananã, eu concordo com o aborto. Ora, se você é cristão, você não deve concordar com o assassinato nato de crianças, não é? O conservador cristão, ele acredita nisso. Uma criança é criança desde a sua concepção. Uma criança é e sempre será criança. Não importa quantas semanas o feto tem de vida. Né? Não é isso? Né? Desde a sua concepção, não é isso que a atual direita defende? Pois é. Pois é. Casais do mesmo sexo também, aqui, adotam crianças. Uma prática totalmente rejeitada pelo conservadorismo norte-americano. Né? Mas se o casal aqui for de direita, tudo bem eles adotarem. É até bonito. É, tem tanta criança nos orfanatos. Pois é. Aqui, a maioria das pessoas de direita, isso inclui também grande parte da direita eleita, dos parlamentares eleitos, tem amizade com bandido, com drogado, ou são drogados, utilizam nas suas festinhas particulares. Eu sei disso porque eu já presenciei, né? Já presenciei. Entendeu? Então é assim, a gente contradiz tudo aquilo que aparentemente lutamos contra ou abominamos. Então nós somos um movimento hipócrita. Muito hipócrita. Isso não tem nada a ver com conservadorismo, né? Então, a gente precisa decidir. A gente vai apoiar, então, continuar apoiando as pautas LGBTQIA+,
Daniel, a gente não apoia. Apoia sim. Se a gente acha normal movimento de direita homossexual, que são casados e adotam filhos, se a gente tem amizade com bandido, usuário de droga, às vezes até dentro da família, ou às vezes nós mesmos praticamos isso, né? Então nós não somos e nunca seremos conservadores, tá? Em comparação ao movimento norte-americano, né? Ao trumpista, né? Que todo mundo que é bolsonarista diz que a direita, consequentemente, também é trumpista, né? Trumpista. Então nós não somos conservadores. Não tem nada a ver. É por isso que a gente precisa desse movimento de olaria, né? A argila vai se transformando em um vaso. Se ele ficar torto, a gente destrói a massa, começa de novo, até ele ficar bom e ir pro forno. Aí quando a gente tira do forno, se não tiver nenhuma rachadura ou não queimou demais, aí beleza. Mas se rachou, queimou demais, a gente despedaça ele, moe ele, vira pó e retorna ao formato de argila para ser trabalhado novamente nesse torno, que é a reconstrução não de um vaso, mas de um movimento de direita coerente, coeso e honesto, independente, que não se junta com os bandidos, mas que também não se nega em articular com o sistema. Pois é. Pois é. A grande burrice do Bolsonaro foi aparentemente divulgar que não era pró-sistema, que abominava o sistema e intimamente estar totalmente ligado com o sistema para safar a sua pele e os seus filhos. Isso a gente viu que ele teve que assumir esse relacionamento, né? Com essa amante chamado Centrão nas eleições de 2024, onde ele ajudou a eleger milhares e milhares e milhares, 70% das prefeituras do centro e da esquerda. Pois é, a gente viu. Ele dizia, não, mas ele estava de mãos dadas, ele pediu votos, ele arrumou o maior problema, criou figuras como Pablo Marçal, entre outras pessoas que se rebelaram e se aproveitaram do próprio engajamento, né, da psicologia contrária. Ó, somos contra esse apoio do Bolsonaro aos candidatos do centro. Eu sou a direita verdadeira, e compramos a ideia do Pablo Marçal. Sim, compramos, porque até eu apoiei ele, né, no primeiro turno. No segundo turno, óbvio que eu escolhi o Nunes ao invés do Boulos, né? O menos pior, né? Então foi isso. E é por isso que eu digo, o movimento atual da direita precisa ser destruído para ser reinventado, reconstruído com razão, legitimidade, com moral, porque senão nunca a gente vai ter a chance de reconstruir o país, né? Do jeito que está. No momento, a esquerda se cacifa como o verdadeiro governante das próximas décadas que vem pela frente. Não, Daniel, o PT não tem nem candidato. O PT não precisa ter candidato. Ele precisa ter um cara igual o Geraldo Alckmin, que foi, e o Serra. Foram governadores do estado de São Paulo por décadas, essa dobradinha. E sempre acolheram a turma do PT no seu primeiro escalão ali, segundo e terceiro escalão. É por isso que o PT nunca morreu, nunca faliu. Sempre sugou o erário através desse teatro das tesouras entre o MDB, PSDB e o PT, sempre ali juntos, né? Sempre juntos. A maior prova disso é que o Geraldo Alckmin, hoje no PSB, está ao lado do Lula.
Então, meu amigo, vão vir vários candidatos aí que vão aderir pautas de direita, mas que vão dizer que não são extremistas, que vão abominar todas as atitudes do Bolsonaro, vão dizer que é uma coisa nova e que a sociedade pode confiar. Na verdade, esse é o candidato da esquerda, né? Pacificação no país, para eles continuar roubando a nação. É isso. Sempre foi assim. Então, se a gente quiser algo diferente, se você não desiste da direita igual eu, você precisa começar a pensar nessa linha, né? Reconstruir a direita a partir de 2026. Não deu certo? Vamos mandar embora. Não vamos apoiar os candidatos que eles apoiam. Não vamos reelegê-los em 2030 e assim consecutivamente, até ficar pronto esse vaso feito de argila que foi ao forno e voltou para embelezar os lares do nosso Brasil, né? Desses vários Brasis dentro de um só Brasil. É isso aí, muito obrigado. Compartilha e apoia o canal. Tchau.